Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e seja louvado. Estamos iniciando o novo ano litúrgico, o tempo do Advento, né? E este tempo em que iniciamos o ano litúrgico, nós iremos voltar para a liturgia do ano A. E ouvirmos o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de Mateus será ouvido durante esse ano A. E nós iremos começar, a igreja começa a proclamar o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 24, versículos 37 a 44, que vai dizer: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando o tempo do Advento, que não é só uma preparação para o Natal do Senhor, mas a Santa Igreja, ou a Igreja Católica, nos convida para um simples recomeço, recomeço de vida, né? Recomeço de vida nova, né? Um recomeço de vida de conversão, um recomeço convertido. E nos chama para celebrar um ano da graça do Senhor Jesus. O ano litúrgico é um ano da graça, é um ano de graça, é um ano da graça do Senhor Jesus e é um dom do Espírito Santo para pedagogicamente nos conformar a Cristo e em todos os mistérios de sua vida. Nós devemos unir a nossa
vivência espiritual, a vida de Jesus Cristo, para que vivenciando os mistérios, sejamos conformados com os mistérios de Jesus Cristo e de sua vida, de sua passagem aqui. O Advento, portanto, é muito mais que uma preparação para o Natal. Não é só uma preparação, como eu falei antes, para o Natal. É muito mais que isso. É um tempo de esperança escatológica. O que é isso, Frei? Um tempo de esperança escatológica. É um tempo de recomeço da vida conforme os ensinamentos de Jesus para a vivência de uma vida futura, de uma vida cheia de imortalidade, que é essa vida que Jesus promete para cada um de nós, né? E essa vida é uma vida onde olhamos o tempo, aliás, o tempo do Advento, é um tempo onde olhamos para as três vindas de Cristo. Quais são essas vindas de Cristo e o que elas significam, né? A primeira semana do Advento, nós olhamos aí a vinda histórica de Jesus, né? Celebramos com amorosa memória o mistério da encarnação, quando o Verbo se faz carne no seio da Virgem Maria, né? Então, quando o Verbo se faz carne, nós celebramos essa vinda histórica de Jesus. Celebramos a vinda escatológica, né? A vinda escatológica de Jesus, né? Mantemos viva a chama da esperança na sua volta gloriosa no fim dos tempos, quando ele vier para julgar os vivos e os mortos. Então, nós também, durante o ano litúrgico, iremos celebrar essa vinda escatológica de Jesus, e durante o Advento também celebraremos essa vinda escatológica de Jesus e a vinda permanente de Jesus, né? Cultivamos a vigilância do coração para acolher Jesus no hoje, no agora da nossa salvação, através da sua palavra, dos sacramentos, da Eucaristia e dos irmãos. Nós celebraremos tudo isso no tempo do Advento. E, para entendermos a força explosiva do Evangelho proclamado hoje, precisamos viajar um pouco, né, no tempo e olharmos para aquele tempo de 85, uma década depois da destruição do Templo de Jerusalém e da própria destruição de Jerusalém. Bom, os capítulos 24, do qual extraímos esse material hoje, né? Mas os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus compõem o último grande discurso de Jesus antes de sua paixão. O evangelista Mateus
escrevendo por volta aí de 85, depois de Cristo, não está fazendo uma reportagem. Ele não está olhando para a vinda ou para a vida de Jesus Cristo, e fazendo uma reportagem. Uma reportagem. Ele é um teólogo, ele é um pastor que reelabora a tradição para responder a uma crise profunda em sua comunidade. Ora, nesse tempo, nessa década, né, de 80, né, houve, como eu já falei, a destruição de Jerusalém e do templo, e esse povo havia realmente entrado numa crise profunda, né? Historicamente, nós sabemos que Jerusalém e o templo foi destruído pelas legiões, né? Pelas legiões de Tito, né? Do imperador Tito, justamente porque eles queriam tirar daquele povo esse local de encontro. O templo, como foi falado antes, era algo muito bonito, muito chamativo, e era o local de encontro com Deus, né? Um local de religioso, social e político, de encontro com tudo isso aí. Então, o grande sinal traumático havia sido instalado dentro das comunidades, né? Mas Jesus não tinha voltado. E aí? Jesus prometeu para os seus que voltaria em breve, né? No Evangelho, nós ouvimos muitas vezes Jesus falando que voltará logo, né? E voltando, irá separar as ovelhas dos cabritos. Todo sinal traumático, né, dessa comunidade havia acontecido justamente com a destruição de Jerusalém e do templo, e agora com as perseguições também aos chamados cristãos. Nesse tempo aqui, eles já eram chamados cristãos. E aí, como Jesus não voltou, o desânimo, a desilusão e uma acomodação perigosa tomava de conta das comunidades e corroíam a fé de muitos cristãos. A chama inicial, né, do Maranatá, a chama inicial do Maranatá, ou do Vem Senhor Jesus, arriscava apagar-se sob a cinza da rotina, do cansaço, das perseguições, das injustiças aos primeiros cristãos. Eles eram brutalmente mortos. Nós temos o relato aqui, já tem acontecido a morte de Pedro e de Paulo e de alguns que foram brutalmente assassinados, né? Mortos por conta do seguimento a Jesus. E é neste contexto que Mateus, com a sagrada preocupação de um pastor, um grande pastor, né, pega o discurso escatológico do evangelista Marcos, né, e muda aí o foco desse discurso escatológico do evangelista Marcos e também muda alguns elementos, né? Ele tira do discurso do evangelista Marcos alguns elementos, deixando outros de fora,
e vai transformando esse discurso em um grande discurso de despedida de Jesus. Já não se trata principalmente dos sinais que precedem a queda de Jerusalém, como o Evangelho de Marcos, ou como o evangelista Marcos, né? mas da atitude interior com que os discípulos devem aguardar a vinda do Filho do Homem, né? É diferente, né? Muito diferente, né? Este texto é, portanto, um grito de despertar espiritual para uma comunidade que começa a adormecer. Então, Mateus, preocupado com tudo, preocupado especialmente com a sua comunidade que está adormecendo, se acomodando, fugindo da realidade do cristianismo, fugindo aí com medo das perseguições, né, se escondendo aí, né, com medo das perseguições. Ele pega o discurso escatológico de Marcos e escreve um grande discurso, 2 capítulos, para mostrar para a comunidade que era necessário esperar, né? Que a esperança não havia acabado, né? Que a esperança não devia adormecer, né? A linguagem que Jesus usa com dilúvios, né? Os dilúvios, pessoas sendo levadas e deixadas, e um ladrão noturno, soa estranha aos nossos ouvidos, né? Nós acabamos deixando com que isso tenha uma ressonância estranha para nós, né? Mas essa é a linguagem apocalíptica, né? A linguagem apocalíptica, um gênero literário muito usado em tempos de perseguição e desespero. Quando a comunidade estava era perseguida e estava em desespero, ela usava esse gênero literário para reescrever a sua vida, reelaborar a sua caminhada, né? Nós vemos isso no livro do Apocalipse de João, né? João não pode escrever aquela situação concreta que ele está vivendo de perseguição, mas ele escreve o livro do Apocalipse, que é realmente uma linguagem de esperança e que ele vai tratar de situações muito parecidas com essa dos discursos aqui de Jesus, né? O objetivo da linguagem apocalíptica não é aterrorizar com descrições de catástrofes, com situações de perseguições, de morte, não é aterrorizar, não. A linguagem contém um outro sentido, né? Mas ela nos traz uma revelação. Ela tem o objetivo de revelar. Revelar o quê? O que é que a linguagem apocalíptica ela quer revelar? Ela revela uma verdade escondida, a de que a história está nas mãos de Deus, né? Veja como é bonito essa questão aqui, né? Às vezes a gente, é o livro do Apocalipse, não sei o quê, mas na verdade ele quer revelar, né, somente que a história está nas mãos de Deus, né? E a vitória final, né, não será do mundo, não. A vitória final será de Jesus Cristo,
e dos que permanecem fiéis a Ele, né? É outra situação aqui e que a gente depois pode ir trabalhando. Por outras palavras, Mateus diz à sua comunidade, e a sua comunidade desanimada, e fala hoje para nós também: acordem, acordem seus acomodados, seus desanimados, acordem, né? Acordem porque a vida está acontecendo, né? Jesus não deixou, né? Não nos deixou. A aparente demora do Senhor, do Maranatá, do Vem Senhor Jesus, não é um sinal, né, de abandono, né? Não é um sinal de seu abandono, né? Jesus não nos abandonou, né? Mas uma pedagogia divina, né, de esperança, um tempo de provação que fortalece nossa confiança, né? Este período de espera deve ser visto como uma oportunidade para o amadurecimento da fé que se fortalece na perseverança. Então Jesus não nos deixou não, né? Jesus não abandonou a sua igreja. Pelo contrário, ele diz, né, ele diz várias vezes que deixará o Paráclito, né? E no Evangelho de Lucas, também no discurso escatológico do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo é muito claro em deixar o Espírito Santo, né? A história não é um caos, né, sem sentido. A história tem sentido, sim, né? É um caminho que leva ao encontro com o noivo, né? O noivo, Jesus Cristo, né? Esse caminho que nos leva a esse encontro com o noivo. E esse encontro exige que estejamos prontos e preparados. Então, caríssimos irmãos e irmãs, essa é o início do ano litúrgico, só para a gente inaugurar esse novo ano com essas palavras que são bonitas, né? São palavras de esperança, são palavras que nos dá a oportunidade de viver bem esse tempo de espera do Natal. Paz e bem para você, né? A nossa saudação franciscana de paz e bem. E Deus os abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Se você gosta dessa nossa catequese, compartilha, né? Compartilha com seus amigos, escuta toda a catequese, que é para ficar atento aí, né? Dá o teu joinha aí na plataforma, que é para a plataforma reconhecer que nós temos uma catequese ativa e viva, né? Uma catequese viva e atual, né, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que você possa realmente desfrutar aí do que diz o Evangelho e trazer para a realidade o que realmente pode, de fato, ser feito para que nós vivamos com alegria a nossa vivência de fé na Igreja Católica Apostólica Romana.